Nós estamos retornando, né, hoje ao nosso seminário teológico de base, né, depois de um recesso aí no final de dezembro, início de janeiro. Semana passada éramos para termos retornado no dia 20, mas eu estava envolvido com algumas atividades em relação à igreja, né, com a instalação dos equipamentos de ar-condicionado, e não pude dar aula. Mas hoje nós estamos retomando, né, os CETEB, e nessas próximas aulas, né, provavelmente essa, na próxima, terminaremos já o estudo de 24, estudo número 24, estudo número 25, para concluir o módulo 2 do CETEB. E aí, na sequência, nós entraremos no módulo 3 do Seminário Teológico de Base, que trata sobre Cristologia. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre essa aula, que é uma aula tão importante para nós, né, que vai tratar sobre o desvio espiritual, né? Nesse estudo a gente vai falar sobre essas implicações, né, barra manifestações complexas, né, que envolvem o desvio espiritual em nossas vidas, né? Como é que a gente pode compreender quais são as raízes, os sinais que vão indicar esse afastamento, né, gradativo, tanto da verdade, né, do Senhor, da verdade divina, da clareza e da direção de Deus quanto à nossa vida. Mas antes vamos orar, vou pedir ao Cristiano para orar em nome de Jesus, e na sequência nós começamos a nossa aula. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu venho te agradecer, Senhor Deus, por esse dia de hoje, que foi um dia abençoado, Senhor. Senhor, eu venho te pedir que essa noite, que essa aula seja uma aula abençoada, Senhor. Que os irmãos que estão aqui presentes, que os irmãos que não pôde estar presentes também, Senhor, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que essa aula de hoje seja uma aula abençoada, que o Senhor dê discernimento e entendimento ao pastor Lúcio, para que possa chegar para a gente com clareza em nosso entendimento. Senhor, mais uma noite eu te agradeço por estar presente aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pastor, tá sem som. Amém, eu tô falando aqui sozinho. Obrigado, Cristiano. Hoje nós vamos tratar, né, sobre esse tema tão importante na igreja, que é o desvio espiritual, né? Nós temos o costume, né, de sempre falar, porque o irmão fulano, né, se desviou, porque fulano está se desviando, mas poucos conhecem, né, ou entendem a natureza do desvio espiritual e tanto seus impactos, suas implicações, o que a gente está falando sobre isso, qual é esse processo, né, que envolve o desvio espiritual na vida do cristão, né, e como é que nós podemos entender isso. Então, hoje nesse estudo, né, a nossa ideia é aprofundar, como eu já disse, né, essas manifestações e implicações do desvio espiritual em nossas vidas, compreendendo principalmente as raízes, né, e sinais que indicam o afastamento da verdade divina, buscando clareza, né, e direção para essa restauração. Então, uma vez que nós entendemos quais são os sinais e raízes, né, desse afastamento da verdade do Senhor, né, da verdade da sua palavra, a gente, com clareza, né, e direção, a gente tem a possibilidade de trilhar um caminho de restauração. Então, a ideia aqui é ter um norteador, né, para a gente ter um guia de um caminho tanto de renovação quanto de fidelidade diante do Senhor. Então, deixa eu colocar aqui. Então, qual é a ideia, né? O texto base aqui é o de Hebreus 2, versículo 1, né, onde o autor de Hebreus diz o seguinte: olha, por essa razão é necessário que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pode parecer um versículo avulso, né, solto, mas ele traz uma verdade importantíssima, né, que é necessário a gente prestar maior atenção, né, em Hebreus estava falando de um ambiente conturbado, né, vamos dizer assim, né, de falsos ensinos, de coisas que esfriavam a fé dos irmãos, mas é necessário que a gente preste maior atenção, principalmente a que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, né. Então, o princípio bíblico para nós temos uma garantia, né, ou temos a segurança de que não nos desviaremos do caminho do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, simplesmente temos um coração, né, e uma vida disponível para ouvir e ouvir com atenção, né? Tem pessoas que ouvem, mas não escutam, né? Ou vão, por exemplo, para um culto, ou vão para um ensino como esse, enfim, para uma ministração no Conexão, onde a palavra é ministrada, onde irmãos, né, com conhecimento, com experiência, estão compartilhando daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, ou irmãos que têm uma experiência, né, até mesmo de desvio, né, daquilo que aconteceu, e as pessoas simplesmente elas não se atentam, né, não ouvem, não têm atenção naquilo que está sendo ministrado, que está sendo ensinado. Então, o desvio espiritual, primeira e mais importante definição, é que ele não acontece de forma repentina, né? Ninguém se desvia de uma semana para outra. Ninguém está no culto hoje e semana que vem não está mais. Ninguém está na igreja hoje e quarta-feira não está mais, né? No sentido não de físico, né? Mas no sentido de
se afastar ou se desviar, ele sempre é um processo gradual, ele nunca vai acontecer de uma forma repentina, né? Ele é progressivo, ele é silencioso e principalmente ele começa no coração, né? Então, o princípio do desvio espiritual é esse. Qual é a base? Primeiro, não acontece de forma repentina. Não é de uma hora para outra. Ninguém se desvia de uma hora para outra, ninguém se perde de uma hora para outra, né? Segundo ponto, ele é progressivo, né? Ele vai gradativamente acontecendo. Ele é silencioso e principalmente começa no nosso coração. Então, como uma corrente, né, que lentamente se afasta da margem, né? Se você já teve a oportunidade de estar no rio, né, nadar no rio, ou até na praia mesmo, né? Quando você vai ali, você acha que você está no raso, e quando você percebe, a corrente te arrastou para o fundo, né? Ou no rio, você começa a nadar na margem, quando você vê, ela vai te arrastando para o meio da correnteza, né? E as pessoas que não conhecem, muitos perdem a vida, né? Que é uma tentativa de ilustrar isso, né? Então, como uma corrente que lentamente se afasta da margem. O cristão pode se distanciar de Deus sem perceber a gravidade dos seus próprios passos, né? Então, por conta disso, e baseado em Hebreus 2:1, todo cristão é chamado à vigilância constante, pois o descuido espiritual abre portas para um afastamento gradual da presença do Senhor. Então, como é que isso começa? Começa faltando alguns cultos, né, abrindo mão de estar em comunhão com os irmãos, a frequência se torna cada vez menor, né, o tempo, né, de comunhão. Eu estou dando exemplo da nossa igreja no sentido do que a gente tem, né, de comunhão. Isso em outras igrejas são de maneira diferente. A gente tem um café, aí a pessoa já não fica mais, não permanece mais. Aquela pessoa que era assídua, que estava presente nos cultos, começa, né, a oscilar na sua frequência. E não tem nada a ver com um controle da frequência dos irmãos no culto. Não quero controlar absolutamente a vida de ninguém, cada um sabe de si, né? Eu até estava falando com a minha esposa que tinha um professor meu no seminário teológico, quando eu estava me preparando para o ministério pastoral, que ele já falava o seguinte: eu já tenho muito trabalho comigo mesmo para me levar no céu, para o céu, para me preocupar com a vida dos outros, né? Então, o papel pastoral não é o de cuidado, é o de orientação, mas jamais de fiscalização da vida dos irmãos. Mas também, de tanto nós vemos, para nós é nítido quando esse movimento começa, né? Então, ninguém está fervoroso hoje no culto, louvando ao Senhor, e no próximo domingo se desvia. Não, é sempre um processo gradual, né? O pecado vai entrando, e aí vai trazendo desânimo, ou vai trazendo vergonha, ou vai trazendo esfriamento, né? E por isso a Bíblia fala que todo cristão é chamado à vigilância constante, né? Pois qualquer descuido abre porta para esse afastamento. Mas a pergunta aqui, talvez mais importante, se ele é progressivo, silencioso e começa no coração, como é que a gente pode identificar, então? Porque se ele é silencioso, né? Se ele é progressivo, é igual a gente... Pode falar, Cristiano, fica à vontade. Mesmo. Pastor, assim, deixa eu fazer um comentário aqui disso que o senhor está falando, não sei se tem a ver ou tem a ver, mas uma coisa que me incomodou muito, por exemplo, ontem eu assisti um filme, Caminhando a Caminho da Fé, e eu fiquei estarrecido, pastor, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, o que a gente ouve, aquilo que o senhor sempre fala. Nós temos que se basear no que está na Bíblia, se aquilo está na Bíblia, se é verdade ou não. E o filme levou para um caminho, assim, assustador, porque ele era um presbítero, comandava uma igreja, era um cara que falava bem, enfim, ela dominava tudo. E aí, com o decorrer do tempo, eu não sei o que aconteceu, e ele ouviu uma voz, e ele achou que era a voz de Deus. E aí, diante da igreja, ele começou a falar coisas, umas blasfêmias, falando coisas que não tinha nada a ver com o contexto que estava na Bíblia, tirando o contexto da Bíblia, para agradar a uns, ou seja, boa parte da igreja se afastou e ele abriu uma igreja para ele com uma nova seita, ou seja, e ele acreditando, pastor, que foi Deus que falou com ele e tal, só que uma coisa totalmente contrária que estava na Bíblia. Aí, para justificar, ele começava a tirar palavras da Bíblia fora do contexto, não lia, como o senhor sempre fala, existe, você tem que ler o todo. Ele tirava os contextos e, com isso, ele agregou várias pessoas para essa seita dele. Então, assim, então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso acontece hoje. Eu fiquei, assim, muito assustado. Não, e exatamente isso, assim, Cristiana, é importante, né, como a Gabriela voltou. Tudo bem, Gabriela? Não sei se você nos ouve, né, não sei se você consegue digitar, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá bom? Eu voltei porque eu estava pelo computador e aí eu entrei pelo tablet, e aí eu não estava ouvindo. Seja bem-vinda, tá, Gabriela? Você ficou sabendo como da nossa aula? Foi pela Lorena. Pela Lorena, né? Você já esteve lá na igreja, Gabriela? Já. Já, você foi no Dia das Crianças, não foi? No evento, se não me engano? Ah, não, você é a Gabi, lembrei. Não, seja bem-vinda, Gabi. Agora, foi de domingo que você foi, não foi com a Lorena agora?
Foi. Que você morava no Sul, agora está de volta, está morando ali em frente à igreja agora, não é isso? Isso. Ah, seja bem-vinda, Gabi. Estava tentando lembrar, perdoa o seu pastor, né? Essa barba branca às vezes faz a memória falhar. Tá bom? Seja bem-vinda, Obrigada. tá bom? Muito bem-vinda aqui, tá? Jesus te abençoe, tá? Ó, sábado você sabe que tem evento da identidade, né? Você está sabendo disso, né? Sei. Dia 31, né? Isso, dia 31 tem identidade para vocês, tá bom? Seja Tá bom. bem-vindo. Obrigada. Pastor, opa, Oi, só uma observação, posso falar aqui rapidinho? claro, claro. É só mais um detalhe sobre o filme que é assustador. Uhum. Ele, depois que ele perdeu o tio dele, o presbítero lá e tal, daí desencadeou que ele ouviu, diz ele que ouviu a voz de Deus e dizendo que todo mundo estava salvo, que não existia inferno. Então, assim, é um negócio muito contraditório, que ele tirava contexto da Bíblia e as pessoas acreditavam. E aqueles que ele pregava uma coisa que era pecado, mas aquele que era o pecador se sentia confortável, porque ele sentia o seguinte: eu sou pecador, mas eu sou salvo, não tem problema. Você entende o que eu quero dizer? Claro, claro. Então, assim, Cristiano, você vê assim, que a nossa caminhada aqui no Seminário Teológico Base, conforme vocês vão ganhando, né, conhecimento, e você vai vendo que muitas coisas que eu falava no início, né, vai começando a se encaixar e a gente vai começando tendo essa percepção. Lembra que eu já tratei aqui sobre várias vezes de seitas e heresias, né? Qual a diferença de seita e heresia? Seita, ela vai diretamente contra a palavra de Deus. Ela vai claramente contra a palavra de Deus. Então, a gente vai falar de uma seita. Agora, o que é heresia? Heresia é eu pegar a palavra de Deus e distorcer a sua interpretação, o seu contexto. E isso é o mais perigoso, né? Usando o exemplo que você deu, e eu já falei algumas vezes aqui, né? Lembra que eu falo dos falsos profetas? Eu já falei algumas vezes sobre isso, quando Jesus fala, né? Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em seu nome, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos isso. Eu vou falar: olha, eu nem conheci vocês, a parte de mim, eu nem conheço vocês. Por quê? Ali me chama atenção, não é só pelo fato do falso profeta em si, né? Obviamente, que se o falso profeta ele traz muito dano à igreja, obviamente, mas principalmente, Cristiano, porque a palavra, se você ler esse texto com atenção, você vai ver que, antes de mais nada, os falsos profetas, eles se assustam, eles se impactam com o fato de Jesus dizer que não os conhece. Eles ainda tentam argumentar com o seu: não, mas em teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo. A paz, Márcia, bem, fizemos isso, fizemos aquilo. Por quê? Porque na cabeça deles, eles, de alguma forma, eles achavam que estavam com a razão, no caminho correto. Perfeito, pastor. É sobre isso mesmo. Ele acreditava que estava ouvindo a voz de Deus. E ele, assim, deu a entender que ele não estava agindo de má fé, não, mas ele acreditava nisso. Assim, uma coisa assustadora. Então, por isso que, lembra que eu falo assim: olha, a igreja é do Senhor, a gente tem que manter o coração humilde, né? No caso, estou falando pastoral, né? A gente não achar que é dono da igreja. Ninguém é dono da igreja, a igreja pertence a Jesus. E a gente tem que ter como regra de fé lá na igreja falar de sermões expositivos na palavra. Por quê? Porque é muito fácil você começar a levar uma interpretação paralela, uma aplicação confortável, né? Daquilo. Eu quero falar sobre, sei lá, ser uma bênção no casamento. Eu vou pegando vários textos isolados para justificar aquilo que eu quero falar. No primeiro momento, pode até ser uma bênção, vai trazer ali alguma edificação, mas daqui a pouco esse costume, daqui a pouco eu estou salpicando a Bíblia para justificar qualquer coisa, ou construir um raciocínio que nem sempre tem a ver com aquilo que a Bíblia está estabelecendo. Por isso que a gente preza pelos sermões positivos, se ater ao texto, se prender ao texto, tentar entender o contexto da palavra, porque essa é a melhor forma. E aí, concluindo, e isso é o motivo que é fundamental o Seminário Teológico de Base. Porque, como pastor, e outros pastores também, quando nós fazemos de dar, mais importante que eu dizer assim: Cristiano, Daniele, Márcia, Gabriela, Tatiana, Lúcia, isso é certo, isso é errado, houve isso, não houve aquilo, isso é bom, isso é ruim, isso não deve ser feito. O que o pastor, né, um líder honesto diante do Senhor deve fazer é dar instrumentos para a igreja. Que instrumento é esse? Conhecimento da palavra, vida de oração, uma vida de jejum, conhecimento bíblico, principalmente, para que vocês tenham instrumentos para que, a partir do momento que surge uma heresia dentro da igreja, inclusive do próprio pastor, se for o caso, como é o caso do filme que você está falando, a igreja ela tem que ser capaz de identificar, confrontar e rejeitar. Porque mais importante de dizer o que é certo e o que é errado é eu te dar o parâmetro para você mesmo poder julgar
de acordo com a palavra, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Lembra que eu sempre falo dos crentes bereanos, lá de Atos 17? Eles iam lá na palavra, Paulo pregava e falava, deixa eu ver se Paulo está falando. Não, o que Paulo está falando está aqui, realmente. Essa é a verdade. Se não tivesse, eles iam confrontar Paulo. Então, por isso que a gente fala sempre sobre o seminário teológico de base. Não é uma questão de ter mais um curso na igreja, de prender as pessoas fazendo alguma coisa. Não é. É porque é fundamental a gente ter o conhecimento. Essa aula de hoje, por exemplo, de vida espiritual, é uma aula que poucos lugares você vai ver tratando sobre isso e de maneira assim, transparente. Por quê? Porque é muito fácil. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É muito fácil, qualquer cristão, 10 anos, 1 ano, 20 anos, 30 anos, pastor, não pastor, obreiro, não obreiro, não importa. É muito fácil nós guiarmos, nós vemos nosso coração se esfriar. É muito fácil. Eu falo sempre, não sei, pode ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 anos, 3 meses, 4 meses, mas se eu deixar o meu coração se esfriar, se eu me afastar, eu volto para a mesma vida que eu tinha há 25 anos atrás. Não importa. Tempo de crente não garante para nós que nós somos indesviáveis. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós precisamos andar vigilantes. Inclusive, usando o exemplo do filme que você viu, a gente pode até ver um dia para assistir na igreja, assistir juntos, Cristiano, fazer um evento assim, né? Para a gente poder identificar esse tipo de situação. Porque isso é o mais comum que acontece. Isso é o mais comum que nós temos de... Eu tenho homens de Deus que eram, né, homens de Deus, eram bocas de Deus, que forjaram o meu caráter cristão e pastoral. Forjaram, li livros, assisti pregações, comprava na época DVDs, CDs, palavras assim que até hoje eu ouço e falo assim, meu Deus do céu, como o Senhor fala através desse homem. E que hoje estão completamente desviados do Evangelho. Completamente desviados. Então, o desvio espiritual, a frieza espiritual, é real. E nós devemos saber identificar elas para que a gente não permita que isso aconteça na nossa vida. Tá? Então, aqui o que a gente está falando, né, sobre isso? Então, se ele é silencioso, né? Então, a pergunta mais... Oi, Márcia, pode falar. Está falhando para mim. Vocês todos me ouvem bem? Ou tá picotando para vocês também? Tiano, Daniele? Não, tá normal. Ouvindo bem. Mas você pode... Para mim também, pastor. Oi, Beto, tá todo... mas dá uma olhadinha, tenta sair e entrar de novo, porque às vezes é a internet, bom? Então, aqui a pergunta talvez mais importante, o que é e como começa o desvio espiritual? Porque você fala desvio espiritual, o irmão agora está indo para a noitada, voltou a beber, o irmão agora a irmã está fazendo isso, a irmã tá. Isso aí é a consequência do desvio. Mas o que é? Né? Como começa? Se ele é silencioso, se ele começa no coração e se ele é progressivo, como é que eu posso identificar algo que é silencioso? Algo que começa gradativamente. Então, essa talvez seja a mais importante pergunta. E aí, o desvio espiritual, ele nada mais é que o afastamento gradual de Deus, da palavra e principalmente da comunhão com o corpo de Cristo. Por que eu falo principalmente? Porque é muito difícil para nós identificarmos se alguém está afastado da palavra, de Deus e da palavra. Ou seja, você pode ter pessoas na igreja que falam de Deus e falam da palavra, citam a palavra, posta versículo bíblico, acontece, tal, e você não tem como julgar essa pessoa diante de Deus. Mas um fator que é claro e que é latente é o afastamento da comunhão com o corpo de Cristo. Não existe a menor chance, a menor condição de alguém ser crente sem estar no corpo de Cristo, sem estar na igreja. Não estou dizendo da nossa igreja, tem que estar na igreja. Agora tem os desigrejados. Gente, desigrejado é desviado. Não tem. Ou você está em comunhão, ou você está desviado. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara sobre isso. Ela fala, olha, nós devemos estar em comunhão. Em Hebreus fala, nós não devemos ter como costume de alguns deixarmos de reunirmos. Jesus falou, onde estiverem reunidos 2 ou 3, ou mais em meu nome, ali eu vou estar presente com ele. Então, a igreja, para ser igreja, já parte do princípio que tem que ser 2 ou mais. Não tem como você ser igreja. Qual é a missão que o Senhor nos dá em Mateus 28? Pregar o evangelho e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a missão da igreja, a comissão, a grande comissão. Como é que eu sozinho vou cumprir o mandamento da grande comissão? Não tem como. A partir do momento que eu evangelizei alguém para Cristo,
responsável por ensinar aquela pessoa sobre a palavra, já virou igreja, já tem 2 ou mais. Então, não existe a menor chance de ser crente sozinho, cristão. Ah, não, eu sou crente, mas eu não vou na igreja, eu e Deus, não existe a menor possibilidade. Isso é claramente desvio espiritual. E nem sempre, né, envolve abandono público da fé ou negação declarada do Senhor. Na maioria dos casos, o desvio vai começar de forma sutil e quase imperceptível. Primeiro, negligência espiritual, desconsideração das disciplinas básicas, né? O que a pessoa deixa de fazer, basicamente? Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de jejuar. Isso é o básico. A negligência espiritual dessas disciplinas já começa a apontar para o esfriamento do coração. Um crente fervoroso ora, um crente fervoroso lê a palavra, e um crente fervoroso tem uma vida de jejum e oração. Não tem como ser de forma diferente, porque isso eu que inventei, não são os princípios bíblicos da fé cristã. Jesus, ele tinha uma vida de oração, ensinou uma vida de oração. Jesus jejuou, Jesus meditava na palavra. Jesus é um modelo. Então, na maioria dos casos, né, o desvio vai começar assim, de forma sutil, negligenciando espiritualmente. Mais importante, enfraquecimento da oração. A vida de oração se torna fria, mecânica, distante da intimidade com Deus. Ora só por orar. Não sente nada, não vê nada, não faz nada, é só da boca para fora. Não sente nada em seu coração. Por quê? Porque se você não tem uma vida de disciplina espiritual, de oração, de leitura da palavra, né, de jejum, de quebrantamento, de solitude com Deus, gradativamente sua oração vai se tornar mecânica até que você pare de orar. E principalmente a tolerância do pecado. O coração começa a fazer concessões. Eu preguei sobre isso domingo, agora, a palavra de Romanos capítulo 1, né, a segunda parte foi, o tema da minha mensagem é verdade ou consequência. Eu preguei sobre verdade. Domingo eu prego sobre consequência. O coração começa a fazer essas concessões, justificando, né, os comportamentos contrários à santidade. Ah, não, eu vou fazer isso aqui, mas Deus conhece meu coração. Não, eu vou sair só essa noite, só esse final de semana. Não, eu vou ter... eu vou para aquela situação, para aquele barzinho, para aquele motel, para aquele... Mas Deus conhece, sabe que eu estou sozinho, que eu estou vivendo uma vida solitária, e Deus entende. Começa a negociar coisas que não são negociáveis. Ah, não, mas Deus sabe que eu estou passando por um momento e por isso... Não, quando você começa a justificar o pecado, você já está muito distante do Senhor. Deus, ele não rejeita o pecador, mas Deus jamais admite o pecado. Nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. E Apocalipse 2:4 fala, nas cartas, né? As 7 igrejas. Né? Uma das cartas, o Senhor fala, olha, contra você, porém, tenho isto que você abandonou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando a gente se converte, né, a gente fica ali, a gente quer o Senhor, quer buscar em oração, fica maravilhado das coisas de Deus, cada palavra fala no nosso coração, cada culto a gente sente, a gente tem uma necessidade de buscar o Senhor. Mas, com o tempo, nós começamos a relativizar as coisas. Tudo se torna paliativo, vai enfraquecendo, e nós precisamos estar vigilantes quanto a essa situação. Provérbios 4:23 vai falar, né? Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse texto de Provérbios, ele é muito profundo, porque acima de tudo, né? Ele fala sobre todas as coisas. Não adianta você ir para a igreja somente, você louvar, você estar nos cultos de corpo presente, você ser dizimista, você cumprir uma religiosidade, se o seu coração, ele não está guardado, ele não está escondido no Senhor. E eu vou, no final dessa aula, vai ter um vídeo que eu quero falar sobre coração, para vocês entenderem, porque coração é uma palavra que, para nós, hoje, ele é um pouco diferente do que nós tínhamos antigamente, né? Hoje nós temos coração e cérebro, né? Temos essa percepção. Mas no hebraico, e para os judeus, na época de Jesus e dos apóstolos e também dos profetas, o coração ele tinha uma conotação muito mais profunda e completa, né, em relação ao que nós entendemos hoje. Então ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A minha e a sua vida espiritual depende de nós guardarmos o nosso coração. De guardarmos o nosso coração da frieza, guardarmos o nosso coração da incredulidade, guardarmos o nosso coração de transformar Deus em algo comum na nossa vida. Nenhum culto é comum. Eu sempre falo isso aqui em casa. Todo culto é um novo culto. Ah, mas quarta-feira, domingo, eu nunca dou mais uma quarta ou mais um domingo. Não, cada culto, quarta-feira e domingo, é mais uma oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor. Ele jamais é igual, porque Deus tem sempre algo novo para nós. Então a gente precisa estar sempre com o coração aquecido
nesse processo, né? Então, se isso e assim começa o desvio espiritual, quais são os sinais, né, de alerta? Frieza espiritual, né, perda do fervor e da alegria da presença de Deus, a pessoa começa a não ir mais na igreja, começa a se esfriar. Mais uma vez, irmão, não estou falando sobre igreja de ter que bater ponto, igreja como um ambiente espiritual, comunhão, irmãos, presença do Espírito, louvor, adoração. A pessoa começa a perder esse fervor, a alegria de estar na presença de Deus, perda do temor de Deus, né? A familiaridade excessiva que leva ao desrespeito, ou seja, vive tanto dentro da igreja que começa, não tem mais temor do Senhor. Vai vivendo a vida ali. Resistência à correção, ou seja, o endurecimento do coração diante da palavra. Quando é confrontado, né, diante do pecado, fala, olha, fulano, não está certo isso, a palavra de Deus diz isso. Fulana, não está certo, a palavra de Deus diz aquilo, é assim que o Senhor estabelece. Você vê uma resistência à correção, né? Um endurecimento. Não, mas eu sei, eu faço, e isso e aquilo. Isso já é um sinal de alerta em relação a isso, né? A ausência dos cultos, como eu já falei, né? O afastamento progressivo da comunhão, não digo nem culto no sentido de fervor, né? Da presença de Deus, mas também de comunhão com os irmãos, de alegria. E, por último, a diferença espiritual, né? Acaba havendo desinteresse, né, pelas coisas de Deus. Servia já não serve mais na igreja, ajudava em tudo já não ajuda mais, ofertava, dizimado, já não oferta, não dizima mais. Vai abandonando, vai largando, vai se desinteressando pelas coisas de Deus até que se desvia em definitivo. Pai, mas pode falar, minha irmã? Márcia? Não, pastor. Não, pastor, é porque está falhando muito. Já tirei não sei quantas vezes, está falhando muito. Eu acho que é só para você, Márcia. Para os outros irmãos está normal, não estão, irmãos? Não, tá chegando perfeito. Pode ser a internet dela lá, entendeu? Pode ser só a internet. Mas você está na Wi-Fi ou você está no seu celular? Márcia? Você está na Wi-Fi ou você está no seu celular? Na internet, no seu celular? Não, eu estou no Wi-Fi. Vou botar aqui no meu celular para ver. Tira da Wi-Fi, então. Pode ser a Wi-Fi que está oscilando. Então, né, essa indiferença, né, espiritual, né, desinteresse pelas coisas do Senhor, né, acaba sendo um dos processos, né? E outra questão, né, que a gente pode lidar aqui é com as causas principais, né? Se esses são os sinais de alerta, quais são as causas principais? Quais são as raízes desse processo? O primeiro e normalmente o mais importante é o amor ao mundo, né? São os apegos excessivos aos valores, aos prazeres temporais. Não abre mão, né, das coisas do mundo, não abre mão das amizades do mundo, quer viver uma vida cristã dentro do mesmo ambiente que tinha antes de conhecer Jesus. Você não pode, é impossível você se manter no mesmo ambiente, a não ser que seja de trabalho, obviamente, essas coisas assim, mas de amizades, de saídas, de locais, o mesmo que você tinha, um apego excessivo a esses valores, esses prazeres temporais, né? Outra questão é orgulho e autociência, né? Confiança na própria força em vez de depender somente de Deus. Senão eu vou conseguir, eu resisto. Não resiste, irmão, ninguém resiste. Não, eu consigo ir naquele show lá que não tem nada a ver, que eu consigo resistir à noitada com meus amigos, tem nada a ver. Você não resiste porque ninguém resiste. Qualquer um que ceda essa brecha, não pode ser na primeira, na segunda, na terceira, mas em algum momento vai ceder e vai cair. Então, acreditar que você tem forças em si mesmo para se manter de pé. Não existe a menor possibilidade de o ser humano se manter de pé, porque todos nós já nascemos caídos. A falta de disciplina espiritual, né? Negligência das práticas que mantém a fé viva, como eu falei, não ora, não jejua, não pratica a solitude, não louva, não rende adoração a Deus, não cultua o Senhor, não anda em comunhão, né? As más companhias, né? As influências, né, que se afastam da vida piedosa, né? Porque a minha amiga, o meu amigo não tem nada a ver, vou assumir um relacionamento que não tem. Claro que tem, tudo tem a ver. As más companhias vão enfraquecendo, né, o nosso coração, e principalmente pelos pecados não confessados, né? A culpa acumulada cria barreiras. A pessoa começa a ficar tão cheia de pecado que ela fica com medo de estar na presença do Senhor. Ela não consegue mais confessar porque ela tem prazer pelo pecado, ela sabe que vai fazer no outro dia, está no domingo no culto, sabe que na segunda vai estar fazendo errado, na sexta-feira vai estar fazendo errado de novo, porque ela tem prazer, ela tem desejo por aquilo, e ela começa a não suportar mais o peso do pecado. E aí a culpa acumulada se torna tão grande que cria uma barreira para ela estar na igreja, para ela estar diante do Senhor. E 1 Timóteo 4, versículo de 1 a 2, vai falar sobre isso, né? Diz assim, olha, o Espírito, né, o Espírito de Deus, o Espírito com E maiúsculo, diz expressamente que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, né, alguns abandonarão a fé
e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. É o que o Cristiano falou aqui. A palavra de Deus já nos orienta, já nos diz, olha, nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que espírito enganador e doutrina de demônios é essa? Um crente, irmão, ninguém vai falar assim, Vera, você tem que se desviar, sabe? Não, a palavra de Deus está falando agora que você tem que beber sangue de galinha e sangue de bode. A Vera vai falar, claro que não, tá doido, não vou beber sangue de nada, não sei o quê. Não é afrontoso assim, não é sobre isso. Óbvio que Satanás ele não vai desviar um crente, né, dessa forma, porque é muito afrontoso, é direto. Então precisa ser enganação, precisa ser doutrinas trabalhadas, demônio. Não, Vera, então... não, é como o Cristiano falou, né? Não, Luciano, não tem problema você pecar, você não precisa confessar, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados, então qualquer pecado que você cometer já está perdoado. É porque a palavra diz, aí pega um versículo, pega outro versículo. Não, Deus é amor, né? Deus é amor é o mais usado. Não, Deus é amor, Deus ama todo mundo, então você não precisa abandonar a prostituição, homossexualismo, não precisa abandonar nada. Deus te ama do jeito que você é. Claro que Deus ama do jeito que você é, mas a palavra diz que Deus ama e por isso não nos deixa nessa situação. Ele nos comprou, nos resgatou da nossa morte espiritual, do nosso próprio pecado, para nós vivermos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida implica necessariamente o abandono dessas práticas e do pecado. Então, essas doutrinas, elas vão entrando e a pessoa vai abrindo o coração para justificar o seu próprio comportamento. 1 João 2, de 15 a 16, vai dizer, olha, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, esses são os sinais e causas, são bastante claros quando tratam disso, né? Então, se a gente tem os sinais, tem as causas, quais são as consequências, efetivamente, né, em relação a isso? O desvio espiritual traz consigo frutos amargos que afetam todas as áreas da vida cristã. As consequências não são apenas espirituais, mas também emocionais, relacionais e eternas. Então, são vários âmbitos, não é somente espiritual, estar afastado espiritualmente, mas também tem prejuízos emocionais. Você se abre a experiências, a uma vida de pecado que pode impactar a sua vida emocional, um relacionamento que não contribui nada, que não está aos pés do Senhor, que vai te massacrar emocionalmente. Você começa a ver os seus relacionamentos serem destruídos, a relação com seu esposo, com a sua esposa, a relação com seu pai, com sua mãe. Tudo começa a entrar em conflito com o seu marido, com seus filhos, com suas filhas. Tudo começa a entrar em conflito a partir do pecado. Então, você tem impactos espirituais, mas tem impactos emocionais, relacionais e o mais complicado e, obviamente, o mais importante de todos são impactos eternos, né? E quais são esses impactos, né? O primeiro deles é a perda da comunhão. O distanciamento de Deus resulta em vazio interior e ausência de paz. Então, já começa a ficar inquieto, já volta aquela angústia que era antes de conhecer a Cristo, não tem mais certeza de nada, não tem mais certeza da salvação, já não acha que vai... Já não tem mais garantia de que Deus vai agir na sua própria vida diante de uma situação difícil, porque está cheio de pecado, acha que deu brecha, sabe que está no erro, não tem confiança de que Deus vai poder agir naquela situação. Isso é baseado no enfraquecimento da fé. Então, a confiança em Deus diminui, as dúvidas aumentam, a disciplina do Senhor, né? Deus corrige aquele que ama, né? Para reconduzi-los aos caminhos. Então, começa a sofrer da parte de Deus, né? Uma tentativa de correção, de disciplina. E, por último, né, tem um testemunho prejudicado. A influência cristã se enfraquece diante do mundo. Né? Não consegue mais falar de Jesus, não consegue mais dizer que é crente, não consegue... quer ocultar a sua vida cristã, porque não dá um bom testemunho. Não dá um bom testemunho. Em Hebreus 12:11 vai falar sobre isso. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ou seja, toda vez que nós somos disciplinados, nenhuma disciplina, imagina, seu pai te corrigia, sua mãe te corrigia, você corrigia seu filho, sua filha, né? Nenhuma disciplina, no momento, parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Quem é corrigido se entristece. Aí ele fala, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele foram exercitados. Ou seja, igual quando a gente corrige o filho, naquele momento traz tristeza para o filho, traz uma dificuldade, traz... Né, não é um motivo de alegria, que bom, estou sendo corrigido pelo meu pai e pela minha mãe. Não. Mas mais tarde, quantos de nós não falam assim, agora eu sei que minha mãe... né, me corrigiu lá atrás, como bem ela me fez, meu pai, não deixou tomar aquela decisão, aqueles caminhos, aquelas amizades. Depois, mais tarde, quando a gente pratica, exerce, né, a disciplina,
nós temos a percepção que isso produz um fruto de justiça, de paz, temos uma vida correta, uma vida direita, uma vida honesta. Em 1 Coríntios 10, 12, vai dizer, assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia, né? Ou então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então, ninguém pode se achar forte o suficiente para achar que estando de pé não vai cair. Pelo contrário, a Bíblia nos adverte. Se você está de pé, se você julga que você está firme, cuide-se. É aí que você precisa redobrar o cuidado para que você não caia. Mas também a Bíblia fala sobre um caminho de restauração, né? Então a Bíblia vai tratar desse caminho dizendo o seguinte, olha, a misericórdia de Deus sempre oferece um caminho de volta. A restauração espiritual não é apenas possível, ela é prometida àqueles que sinceramente se voltam para o Senhor com o coração quebrantado e espírito contrito. Ou seja, existe um caminho de retorno, uma vez que estamos assim, né? Se nós identificarmos qualquer um desses motivos e sinais na nossa vida, existe um caminho de retorno. O que a gente precisa? A gente, sinceramente, nos arrependermos, ter um coração quebrantado, um espírito contrito, chegar quebrado diante do Senhor, falar, Senhor, eu reconheço que eu estou assim, que minha vida está assim, Senhor, me ajuda nessa área, naquela área. Confessar isso diante do Senhor. E o processo de restauração segue princípios claros estabelecidos nas Escrituras, né? Os princípios que conduzem o desviado de volta à comunhão plena com o Pai Celestial. Ou seja, existe uma trilha, né, de volta. E qual seria essa trilha? Primeiro, reconhecer o desvio. É o mais óbvio. Admitir honestamente o afastamento de Deus sem justificativas ou negação. Ah, não, mas porém, então eu fui, então porque eu era sozinha, aí eu tinha namorada, aí eu tinha namorada, eu tinha um contatinho, não, eu fiz aquilo, não, eu xinguei porque a pessoa me irritou. Não, eu sempre falo isso nos gabinetes, né, com a minha esposa. Se a pessoa começa a se justificar muito, não tem arrependimento. É admitir honestamente, olha, eu errei, pequei, tá errado e acabou. Sem justificar, sem negar, é só reconhecer. Eu errei e acabou. Então, o primeiro ponto é reconhecer o desvio. O segundo é arrepender-se sinceramente, né? Experimentar tristeza pelo pecado e, principalmente, ter uma decisão firme de mudança. Porque tem gente que não se arrepende, tem gente que sente remorso. E semana que vem faz de novo. E semana que vem faz de novo. E aí, o próximo passo uma vez que reconheceu o desvio e arrependeu sinceramente, é retornar à palavra e à oração. É necessário de imediato restabelecer disciplinas espirituais que alimentam a vida com Deus. Você precisa orar e você precisa ler a palavra. Sem isso, não tem como você ser restaurado pelo Senhor. E por último, né, restaurar a comunhão. Qual é a manifestação física desse caminho de volta? É a volta à igreja, buscar aconselhamento e reconstruir relacionamento. Né? É aceitar a palavra pastoral, orientação pastoral, né? Aceitar a ajuda dos irmãos em Cristo, ter relacionamentos saudáveis de novo, abandonar as velhas práticas. Isso tudo é o caminho de restauração. E Apocalipse 2,5 diz, olha, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Né? É a continuidade do texto de Apocalipse 2,4, né? Então, abandonou o primeiro amor e a continuidade então, lembre-se. Primeiro, lembra onde você caiu. Eu caí aqui, caí no meu trabalho, caí no meu relacionamento, caí na relação com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, na pornografia, caí aqui, tem que... Onde você caiu? Ali. Então, se arrepende, pratica as obras que praticava no princípio. Volta, se arrepende e volta. Lê a palavra, busca em oração, frequenta os cultos, volta para o aconselhamento, confessa o seu pecado, arrepende-se, reconstrói os relacionamentos com o irmão. Você pode ver, a pessoa que começa a se afastar na igreja, começa logo a cortar relacionamentos, as pessoas, porque a comunhão ela só é possível através do Espírito, né? E qual é o papel da igreja e a perseverança nisso tudo, né? A igreja local não é apenas um ajuntamento de pessoas, né? Como eu sempre falo, a gente não é um clube, né? Nós não somos um clube, mas nós somos o corpo vivo de Cristo, né? A gente está até conversando, Daniele e Cristiano, eu e minha esposa, domingo, né? Eu falava sobre isso, né? O corpo é o corpo vivo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é chamada a cuidar, restaurar, edificar seus membros. Não é um ajuntamento de pessoas. Não é um lugar legal para ir domingo se a gente não tiver nada melhor para fazer. Ele é o corpo. É ali que nós somos pé, mão, cabeça, olho, né? Jesus é a cabeça, né? Pé, mão, ombro, perna, dedo. Ali que nós temos comunhão para termos funcionalidade no corpo de Cristo. E ela desempenha papel fundamental na prevenção, né? Através do quê? Das pregações, das orações, né? Deus vai falando no seu coração, vai te advertindo, vai admoestando, vai apontando o erro, vai levando você a uma busca mais profunda,
vai te enchendo do espírito, né? Então, ele é um lugar de prevenção e, no caso da queda, de restauração daqueles que se desviam. Então, qual é o ministério da restauração, né? A comunidade, né, cristã de maneira geral, é chamada a exercer vigilância mútua, sempre espírito de mansidão e amor, né? A exortação fraterna não visa condenação, mas a restauração, ou seja, o cristiano está vendo que eu estou me afastando, falou, pastor, ó, então, presta atenção, isso aí não tá legal, cuidado, vigia aí, pastor. Fulano, ó, vamos lá, meu irmão. E aquele irmão lá tá dando carona para aquela irmã lá, a irmã é casada, ô, meu irmão, ô, vamos vigiar, irmão, vamos ficar esperto, presta atenção, não é assim que as coisas funcionam, né? Aquela irmã, né, não é que ninguém fica fiscalizando a vida de ninguém, né? Ninguém, então, eu tenho aversão à rede social, mas né? Você tem lá a pessoa na rede social, daqui a pouco a irmã jovem está lá postando, né? Cada um pode fazer, vai à praia, fazer o que quiser, mas daqui a pouco a pessoa está se colocando outdoor, né? De biquíni, com o corpo todo à mostra, fala, minha irmã, você é uma princesa do Senhor, você não precisa fazer isso, você vai à praia, vai, usa o seu biquíni, faz, mas não precisa se expor dessa forma, né? Não é de bom testemunho que age dessa forma, né? Então, você tem sempre uma forma de exortação fraternal, né? Para não visar condenação, não é ser fiscal da vida dos outros. É óbvio que tem que ter uma caminhada, tem que ter intimidade, não é? Ah, eu vi lá, deixa que eu vou lá falar com ela. Você nem conhece a irmã, nem conhece o irmão, não tem nada a ver com a vida da pessoa e vai lá falar o quê? Fica na sua, vai orar, né? Mas aqueles irmãos que têm comunhão, que conhecem, né? Vão lá, conversa, ajuda, né? Amadurece. Então, cada membro é responsável por zelar pelo bem-estar espiritual também dos outros irmãos, né? Que a caminhada conjunta fortalece a fé individual. Quando andamos juntos, né, encorajamos mutuamente a permanecer firmes, especialmente no momento de fraqueza e tentação. Então, qual é o papel da igreja, né? Comunhão verdadeira, relacionamentos profundos, né, que sustentam a nossa fé, exortação em amor, correção fraternal com graça e verdade, e a vigilância mútua, né, que é dado recíproco contra o desvio. Gálatas capítulo 6, né, versículo 1, vai falar, olha, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los, mas com mansidão. Não é chegar lá para perder o irmão, para matar o irmão, para destruir a vida do irmão, não, é restaurar com mansidão, em amor. E cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Em Hebreus 10, 23, vai dizer, olha, apegue-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, né? E qual é a esperança? É que é o Senhor que nos sustenta, né? Que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na nossa vida. E eu termino aqui a aula, né? Qual é a conclusão final e a aplicação final? O desvio espiritual é uma realidade perigosa, né? Que ameaça a vida cristã. Ele não respeita, né, nem o tempo de conversão, maturidade aparente ou posição ministerial. Isso é o mais importante. O desvio espiritual, ele não vai respeitar quanto tempo você tem de convertido, nem quanto tempo de maturidade aparente você tem no evangelho, ou a sua posição ministerial. Pode ser do mais novo convertido ao pastor presidente da igreja. Todos têm a capacidade, não subestime a nossa capacidade de nos desviarmos. Não subestime. Todos nós. Eu, os pastores, os obreiros, louvor, qualquer um. Do irmão que entrou, né, converteu ontem a qualquer um de nós. Tem tempo, não tem nada. Todos nós somos com certeza capazes de nos desviar. E o desvio, ele não vai respeitar absolutamente nada disso. Então, o primeiro passo para nós, né, permanecermos de pé. Primeiro é reconhecer a realidade, que o desvio é real e pode isso acontecer com qualquer um que descuidar da sua vida espiritual. Não estamos arrogantes e nem ignorantes a respeito disso. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer essa realidade. Isso vai nos levar a manter a vigilância, né? Guardar o nosso coração, o cultivo da intimidade com Deus, que são responsabilidades nossas diárias, né? E, acima de tudo, né, uma vez que nós, de alguma maneira, identifiquemos que estamos esfriando na fé, que estamos distantes do Senhor, confiar na restauração, né? Deus sempre oferece restauração completa, o que sinceramente retorna a Ele. Confessar o pecado e voltar para o Senhor, começar de novo. Não deixar acusação, mas já você estava assim, estava, mas agora não estou mais. Ah, mas você semana passada não estava orando, não estava jejuando, estava. Tá, mas hoje eu estou. E amanhã eu vou estar também, depois de amanhã eu vou estar também, e glória a Deus, eu vou para frente, e o Senhor me alertou, abriu meus olhos, e agora é fogo no altar, sabe? É ter essa confiança, porque eu não dependo de mim, eu dependo do Senhor, e o Senhor o seu Espírito está aqui, eu sei que Ele vai me levantar, Ele vai me restaurar. Não é um esforço meu e seu, não é autociência, é pelo Espírito do Senhor que nós devemos crer, né? Tanto é que Jeremias 3:22 fala, né? Voltem, filhos rebeldes, eu curarei a infidelidade de vocês. Aqui estamos nós, viemos a ti, pois tu, ó Senhor, tu és o Senhor, o nosso Deus. Então,
a gente precisa voltar só ao Senhor. Preste atenção que Jeremias fala assim: volta, filhos rebeldes, venham até mim, se martirizem, né? Se chicoteiem até sangrar, sofram para que vocês sejam curados. Não, você nessa frase inteira, o Senhor só pede uma única condição: voltem. Voltou? Deus diz: olha, eu vou curar a infidelidade de vocês. E o profeta diz: olha, aqui estamos nós. Viemos aqui, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. A gente não tem mais para quem ir, somente para o Senhor. O nosso papel é voltar e confiar que Deus vai curar e vai restaurar o nosso coração e a nossa infidelidade. Porque a porta da graça, né, permanece aberta. Né? O pai espera com braços abertos o retorno dos seus filhos. Lembra da parábola do filho pródigo? Né? Não importa quão longe você tenha ido, ainda há um caminho de volta, sempre haverá um caminho de volta para bem. Alguém quer fazer algum comentário que eu falei até aqui? Eu queria realmente essa aula, né, é algo assim muito importante para nós que vivemos uma vida buscando a cada dia uma intimidade com o Senhor, porque tem sido a preocupação grande minha, particular, diante de tudo que eu tenho visto, né, que tem acontecido, como as pessoas têm normalizado a imoralidade, a falta de amor, como tudo isso tem ocorrido e tem passado para muitas pessoas como uma coisa normal. Não só o pessoal que não confessou até agora o Senhor, mas até mesmo para os crentes. Tem se tornado algo muito normal, está se normalizando o pecado, né? E isso tem me preocupado bastante diante de resistir a tudo isso, porque o mundo está tentando contaminar cada dia mais a nossa mente, né? A nossa vida, nossos filhos, a nossa família. E se nós não tivermos ligado nisso tudo aí que foi falado hoje, né, nós realmente podemos cair. Porque, como o senhor falou, não há ninguém que esteja livre disso. Ninguém. Os sinais estão aí, né? Eu tenho observado muito isso, eu tenho me ligado muito nisso, nos sinais, né, que nós temos visto, né, no mundo, não só aqui, né, onde nós vivemos, no mundo todo, os sinais estão aí. E eu estou vendo muito pouca preocupação em mostrar isso para os crentes, o trabalho de estar falando sobre isso. Será que nós vamos resistir àquele dia? Será que a nossa geração vai ser essa geração que vai presenciar, né, essa coisa do ter que se render a algumas coisas que o inimigo vai colocar, e vai vir de uma forma sutil. Não vai vir assim: olha, você vai ter que ser marcado agora, você vai ter que ser... Não, eu não vejo assim. Eu vejo que diante da forma que as coisas estão vindo, sutilmente entrando na nossa mente, na nossa vida, na nossa família, através de reportagens, através de informações, né, que hoje nós temos globalizada, elas estão entrando, né? Então, isso, será que nós vamos ter? Então, nós temos que nos preocupar com isso mesmo, nos preocupar em estar ali diante de Deus, entendeu? Sair dessa coisa, tomar cuidado para não se desviar, ver o que pode estar nos tirando da comunhão com o Senhor, porque está muito difícil, está muito complicado, né? E eu estou vendo assim, os crentes entrando no oba-oba e achando que está tudo normal, que isso tudo aí isso é assim mesmo. Não é assim, não é. Só não está vendo quem não quer, que a coisa está se apertando. A situação está apertada, pastor. Verdade. A coisa está muito feia. Verdade. E Jesus já alertava sobre isso, né? Que se não fosse ele abreviar o tempo, né, o amor de muitos se esfriaria, né? Ninguém iria resistir, né, no final dos tempos. Então, a gente tem que estar vigilante, né? A verdade que a gente tem vivido nos últimos anos, né, é um evangelho de conveniência, né? Muitas igrejas têm aberto, né, essa brecha de um evangelho de conveniência, onde, como eu falei, pessoas vão, não implica em mudança, não implica... Sem ser nesse domingo, no domingo anterior, né, quando eu preguei sobre o poder de Deus, eu falava sobre isso, né, que a gente vive um tempo onde, infelizmente, a gente tem evangélicos, né, protestantes praticantes e não praticantes, que era uma coisa que há 20 anos atrás era inimaginável. Você não tinha praticante não praticante, você tinha crente ou desviado, né, e a igreja começou... o evangelho acabou se tornando um lugar onde você aceita
as pessoas assumem o princípio, não, eu tenho fé em Deus, eu conheço e tal, mas a pergunta é, você vive? Porque isso é importante. A palavra de Deus diz assim, olha, você vive. Aí eu creio, até os demônios creem. Mas Jesus foi claro, aquele que me ama é aquele que cumpre e vive o meu mandamento. Não tem outra forma de nós provarmos que eu provo, ninguém pode julgar a minha vida, o meu coração, ninguém pode julgar. Não, irmão, não é questão de julgar, é questão assim, a manifestação de uma fé firme e não oscilante é vivermos os mandamentos de acordo com a palavra do Senhor. Óbvio que nós não somos capazes de cumprir tudo, porque a gente é falho, mas o coração o desejo para, viver em comunhão, pregar a palavra, falar do amor do Senhor, evangelizar, isso tem que se fazer parte da igreja, cumprir a grande comissão. Hoje estava falando com minha esposa, as pessoas não falam mais em missões, não falam mais em cumprir o ID. A igreja, cada um se preocupa com a sua própria vida, né? A igreja, de maneira geral, e a gente precisa resgatar essas coisas, porque são ordenanças que o Senhor nos deixou. Mas alguém levantou a mão, não vi aqui quem foi que levantou. Não, pastor, é Cristiano. É que eu concordo plenamente com a irmã Vera falou, e assim, e me assusta, porque eu vejo que tem igreja que estão, para conquistar novos fiéis, eles mudam o que está na Bíblia para ter mais fiéis. Cara, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Você tem que firmar o que está na palavra. Você não pode mudar o que Deus determinou. Mas não, eu vejo que é como se fosse uma rede social. Para você atrair as pessoas, você muda, você tenta... o pecado... Não, olha, o pecado não é tudo isso, não. Tipo assim, eles estão floreando. Assim, isso é muito assustador, pastor. Isso é muito preocupante. Assim, uma coisa que a gente pode falar aqui, né? A gente precisa exaurir esse assunto, né? Mas por isso que quando a gente começa a perceber isso, vocês entendem eu estou falando do meu ponto de vista pastoral, tá? E assim, eu tenho milhares de pastores nessa situação, ou que vivem essa situação, essa realidade da parte boa ou ruim. Eu, como pastor, né, eu louvo ao Senhor, pois o Senhor tem nos dado uma igreja onde nós temos irmãos que conhecem a verdade, que vivem um reino, e que, por exemplo, são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso tudo com dízimos e ofertas? Irmãos, graças a Deus, eu, no caso Lúcio, eu não dependo da igreja para sobreviver. Né? Eu tenho minha vida, meu trabalho, minhas coisas. Graças a Deus, não vivo de tempo integral na igreja, não depende de salário da igreja. Mas tem muitos pastores que vivem de tempo integral da igreja. E aí, a gente pergunta assim, até que ponto eles estão errados, se sentem tentados. Porque se você prega um evangelho de comodidade, né? Não precisa mudar, vem aqui, lota a igreja. Se lota a igreja, ele vai ter condições de manter a obra aberta, a igreja aberta. Agora, se você prega a palavra, a verdade, expõe o pecado, é muito lento a nossa igreja para isso, é gradativo. Quantas pessoas, para uma igreja que nós temos, já passou uma outra igreja dentro da nossa igreja. O dobro de pessoas já passaram. Não estou dizendo que todos os irmãos que passaram não tinham pecado, mas estou dando exemplo. Por quê? Porque quando você fica ali, você vive a verdade. A gente não vai viver de rede social. A gente não quer... Eu não vou lá ficar vendendo que eu tenho a unção de Moisés que desceu no monte, que dá na minha cabeça, que eu toco a mão e abençoo. Não, nós somos irmãos de Cristo. A comunhão é da igreja, nós vivemos uma vida de unidade, nós estamos construindo algo para o reino juntos. Eu não sou o profeta ungido que desceu do monte. Por quê? Porque isso leva ao crescimento lento da igreja. Anos, porque as pessoas que realmente têm um coração, que entendem, que vão permanecendo, tem gente que entendeu e foi para outra igreja tão boa, tão uma bênção, permanece lá. Não estou falando sobre ficar ou não ficar, ou criticando as pessoas que não ficaram, não é sobre isso. Mas estou dizendo assim, é muito mais fácil você... ter uma obra de portas abertas vivendo esse engano. E aí as obras não estão de portas abertas porque vivem, né, a verdade, são inúmeros irmãos pastores e igrejas que vivem essa verdade, dificuldade para pagar a conta e muitas obras fecham. Por isso que no meu coração, assim, tá no meu coração, né, se um dia o Senhor der graça de nós crescermos, né, como igreja, eu quero e nós vamos estabelecer um processo na igreja, onde nós vamos, né, obviamente com ordem, com decência, com irmãos em Cristo que tenham capacidade de fazer essa avaliação, mas nós vamos não colocar um telão de 1 milhão na igreja, nós vamos sustentar outros ministérios de homens de Deus que têm comprometimento com a palavra, em locais remotos, onde a gente não consegue chegar a estar, a manter as suas portas abertas.
Porque muito se perde, muito fecha uma porta, porque a realidade é, ou você se vende a esse sistema, ou você fecha as portas. E aí, quem é sério fecha as portas, então você tem cada vez menos igrejas sérias, ou tem gente que é sério e se corrompe porque precisa ficar com as portas abertas, ou acha que tem um chamado e tem que ser a qualquer custo. Então, por isso que o longo, assim, nós somos pequenos, mesmo, né, nós pregamos a palavra, né, ali, fala do pecado, fala da palavra, fala do Senhor, mas uma igreja triunfalista, prega o evangelho puro, o evangelho triunfalista, o evangelho que Deus vai, é um gênio na lâmpada, e vai... Não é sobre isso, né, como outros exemplos, presbiteriano, nacional, assembleias, Nova Vida, tantos irmãos que são sérios, não pregam sobre isso, mas a verdade é que a grande maioria, e muitas dessas grandes igrejas, né, hoje as megas igrejas, pregam o evangelho da hipergraça, faz o que quiser, não precisa de mudança, brigam entre eles pelo... Quando você vê pastores vivendo dentro da igreja com um relógio de 150 mil, 200 mil, 300 mil no curso, carro de 1 milhão, apartamento em Miami. É engraçado, né? Eu fico achando assim, todo pastor hoje tem uma direção, a igreja não tem mais avisado, não tem dólar, não tem oferta em dólar. E aí a gente precisa ter uma posição, e lá no que o Cristiano falou lá atrás, o Cristiano disse, saber nos posicionar isso é errado. Eu não tenho dificuldade de dizer, meu irmão, isso não é evangelho, isso está errado. Ah, mas não pode julgar. Claro que posso julgar, é óbvio, a Bíblia fala que eu devo julgar, e está errado, está errado. Está errado. O pastor não pode viver de uma comunidade e querer ter um patrimônio. O cara não tem nem, normalmente não teria condições de ter e querer andar com um relógio de 500 mil no pulso. Não pode, está errado. Está errado. Está errado o pregador cobrar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Está errado. Isso é errado. Não pode ser assim. Nós precisamos. Só que curso não enche igreja, né? Não vai encher igreja. Porque é um sistema, né? Eu entro ali na igreja e eu acostumo com aquele sistema, eu estou olhando lá o pastor com um relógio de 500 mil. Aí eu falo bem, tem um chamado, Deus tocou no meu coração, conheço da palavra, tem uma boa dicção, locução. O que eu foco? Não, um dia eu quero falar também com um relógio de 500 mil, porque essa é a honra de profeta. E é triste, muito triste. Está errado. O que nós estamos vivendo é muito triste. Tá errado. Por isso que eu vou terminar aqui com esse vídeo, fala sobre o coração. Guardar o coração é fundamental, é fundamental. Guardar o coração é fundamental. Nós precisamos ter essa percepção na nossa vida. Alguém levantou a mão aí? Eu ouvi só um barulho, não consigo ouvir. Alguém levantou? Eu levantei sem querer. Tá bom, Gabi. Então, a gente precisa ter isso. Claro, nós não podemos ter medo de nos posicionar, nós não podemos ter medo de falar a verdade. Não podemos, irmão, não dá, não tem como. Por quê? Isso é sobre guardar o coração, né? É óbvio, só que a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Ter pastores que ganham do ministério pastoral, tem salário, não tem nada a ver. É bíblico e está aí. Se um dia nós crescermos e tiver pastores que queiram viver, né? Eu não tenho isso como objetivo na minha vida, de viver, ter um ministério, mas tiver outros pastores que, né, a gente cresceu, viramos uma igreja que tem outros pastores, tiverem pessoas que vão viver do ministério, é lícito, é correto, não tem problema nenhum. O que está errado é usar a igreja, onde a maioria dos irmãos ganha na média um salário, 2 salários mínimos, para me comprar um apartamento lá em Miami, para minha família. Para me ter uma fazenda com bois. Eu posso querer ter uma fazenda com bois, é meu direito. O Lúcio tem esse direito. Eu posso querer ter um apartamento com bois, é meu direito. Mas se é isso que eu quero, então não vou viver da igreja. Eu vou viver do meu trabalho. Eu trabalho e sou pastor. Se no meu trabalho for bem sucedido, tiver condições de ter uma boa vida ou uma vida rica, do jeito que eu entenda que tem que ser, trabalhei, mérito meu, montei minha empresa, minhas coisas, trabalhei como qualquer pessoa, fui bem sucedido, amém por isso. Não tem problema nenhum em as pessoas desejarem isso. Agora, o que você não pode fazer isso é a partir das custas da igreja. Então, assim, tem uma série de gente... E ter esse discurso é muito difícil, porque isso não enche a igreja, entendeu? Não enche. Não tem como encher a igreja. É um trabalho gradativo. A gente está de formiguinha, evangeliza, cuida, ganha, leva, um afasta, outro volta, outro vem, né? Mas é um crescimento consistente. É o que eu sempre falo. Hoje eu tenho certeza, como pastor, que nós temos uma igreja. Nós somos igreja. Independente da dificuldade que ali aqui, nós somos uma igreja. Nós estamos membros, temos pessoas crentes, temos irmãos que entenderam o chamado, o reino, contribuem para o reino, servem no reino. Eu tenho certeza absoluta. Se eu morrer amanhã depois, a igreja vai continuar. Vai continuar. Por quê? Porque nós somos uma igreja.
vai ter um problema, dificuldade, vai procurar um pastor, um outro lugar, mas vai continuar sendo igreja, porque é uma igreja. Então, por isso que eu queria fazer esse último vídeo sobre o coração. É um videozinho de 5 minutos para vocês entenderem sobre o que, quando ele fala assim, guardar o coração. Mas o que é o coração, tá? Me digam se vocês têm aí essa áudio. Vocês têm um áudio? Há milhares de anos, toda manhã e noite, o povo judeu ora estas palavras para expressar sua devoção a Deus. Elas são a Shema. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos analisar a quarta palavra-chave dessa oração. Coração, que em hebraico se pronuncia levav, ou, na sua forma curta, lev. Diferentes culturas tinham ideias diferentes de como o corpo humano funciona. Isso se aplica aos antigos escritores israelitas da Bíblia. Eles sabiam que o coração era um órgão no peito que sustenta a vida. A Bíblia menciona um ataque cardíaco. Nabal, cujo coração morreu dentro dele e ele ficou paralisado. Mas os autores bíblicos falam do coração de várias formas, o que pode soar estranho hoje. É que esses israelitas não conheciam o conceito de cérebro, nem tinham uma palavra para isso. Imaginavam que a atividade intelectual dos humanos acontecia no coração. Por exemplo, você conhece com o seu coração na Bíblia. Seu coração é onde você entende e faz conexões. No livro de Provérbios, a sabedoria habita o coração. E o coração é o que você usa para diferenciar a verdade e o erro, como o rei Salomão fazia. Então, o coração é onde você pensa e compreende o mundo, e mais do que isso. Na Bíblia, o coração é onde você sente emoções. Sente dor em seu coração, como Ana sentiu, porque não podia ter filhos. Aliás, o termo coração partido vem do hebraico bíblico antigo. Você pode sentir medo em seu coração. O coração pode derreter ou ficar angustiado. Pode até ficar deprimido. Por outro lado, seu coração é onde você experimenta alegria. Em hebraico, ser feliz é ser bom de coração, ou ter um coração de alegria. O coração é o gerador da vida física. É o centro da sua vida intelectual e emocional. E tem mais. No hebraico bíblico, o coração é onde você faz escolhas motivadas por desejos. Davi desejava em seu coração construir um templo para Deus. O coração é onde seus afetos estão. São os desejos do seu coração. E se você realmente quer algo e vai atrás disso, é como Natan disse a Davi: faça o que estiver em seu coração. Então, na Bíblia, o coração é o centro da existência humana. Como diz o provérbio, guarde o seu coração, pois dele flui toda a sua vida. O profeta Jeremias acreditava que o coração humano estava corrompido. Ele disse: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode entendê-lo? Ele viu uma geração inteira se afastar de Deus. Começaram a sacrificar seus filhos, como se isso fosse bom. É por isso que, para os profetas hebreus, a única esperança para a humanidade é a renovação total do coração humano. Moisés previu que se um dia Israel fosse amar o seu Deus, seu coração deveria ser circuncidado. O que é uma metáfora muito nítida e surpreendente sobre como remover o mal e a teimosia do coração humano. Davi, depois de cometer assassinato e adultério, implora a Deus: crie em mim um coração puro. O profeta Ezequiel esperava pelo dia em que Deus retiraria o coração de pedra e daria ao seu povo um novo coração de carne, o que é muito parecido com a esperança de Jeremias, de que Deus escreveria os mandamentos da Torá no coração do seu povo. E isso nos leva de volta ao Shema. Todos os dias, o povo de Deus é chamado para consagrar a Ele todo o seu corpo e mente, seus sentimentos e desejos, seu futuro e seus fracassos. Isso é o que significa amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração. Amém? Amém. Amém. Muito lindo, né? Nós somos chamados todos os dias a amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, né? Tudo que nós temos, desejos, vontades, sonhos, planos, entendimento, com a nossa vida, né? Você guarde essa aula no seu coração, amém? Vamos orar em nome de Jesus para nós encerrarmos a aula. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa aula, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que entraram, Senhor, que ouviram da Tua palavra, que escutaram daquilo que o Senhor tinha para nós nessa noite, Senhor. Obrigado por mais uma aula do CETEP, Senhor. Obrigado por você ter sustentado esse ministério de ensino na nossa igreja e que ele possa fazer, Senhor, a diferença em nossas mentes e vidas, para que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo aquilo que, Pai, o Senhor deseja de nós. Nós chamamos, Senhor, sabemos que o Senhor tem planos maiores e melhores que os nossos. E queremos confiar todos os dias no Senhor. A parte de nós, ó Pai, todo desvio espiritual, toda frieza espiritual, tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós possamos ter alegria em nosso coração, de estar na Tua casa, de servir no Teu reino. Nós possamos ter olhos que olhem para cima e jamais, Senhor, para o que está ao nosso redor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Jesus abençoe, tá?
Fiquem na paz. Amanhã temos culto, hein? Culto busca. Jesus abençoe. Fiquem com Deus. A paz. Paz.